Agora sim, a gente chega no momento de adoração, aquele momento que o nosso coração está incendiado, estamos juntos declarando a grandeza do nome do nosso Deus, a grandeza do nosso Deus. Mas agora sim, boa noite, graça e paz de Cristo Jesus. Nessa noite, coube a mim trazer a mensagem e a condução do culto na sequência. Como já foi informado, inclusive ministrado pelo Vitor, e já foi informado em outros cultos, o nosso pastor e a nossa irmã Priscila, a pastora Priscila, eles estão no meio de um desafio. A irmã Priscila foi diagnosticada com câncer e, em razão disso, ela teve necessidade de fazer alguns exames emergenciais na sexta-feira, um exame que era em Porto Alegre, envolvia contraste, tem aquele clássico mal-estar, eles não puderam estar conosco neste dia, mas eles são alvo da nossa oração e da nossa adoração, no sentido de adorarmos a Deus e nos rendermos em dependência de Deus para cuidar deles. Gente, e virando a chave para nós irmos para a mensagem dessa noite, nesse mês de aniversário, mês de maio, não sei se todos aqui sabem, eu só vou botar um pouquinho esse tablet do Vitor aqui um pouquinho para dentro, porque se Luiz mais tablet na beirada de um teclado é desastre na certa. Não sei se você sabe, mas no mês de maio é o mês de aniversário da Espaço Church Pelotas. Nesse mês de maio, a Espaço Church Pelotas está completando 14 anos e neste mês nós resolvemos refletir sobre a nossa igreja. No mês de aniversário nós vamos relembrar e estamos relembrando a nossa missão, mas em especial os nossos valores. E no domingo passado, especialmente, já começou a série. E quais são, afinal de contas, especialmente se você nos visita, se você está caminhando conosco há pouco tempo, quais são os nossos valores? Os valores dessa igreja, da Espaço Church Pelotas. Nós temos 4 valores fáceis de memorizar. A, B, C, D. Acolhedora, bíblica, contextualizada e descomplicada. Afinal de contas, de onde surgiu isso? Isso é coisa de marqueteiro? Nós pensamos numa salinha, pagamos alguém para impulsionar isso nas redes para a gente conseguir encher a igreja? Não, pelo contrário. Esses valores, eles surgiram a partir do momento em que nós nos reunimos para pensar marcas da nossa igreja, marcas que nós estávamos de alguma forma já experimentando aqui na igreja. Por exemplo, eu e minha esposa estamos aqui há 3 anos e quando sentamos na mesa para conversar, conversando com o pastor, conversando com mais alguns irmãos que estavam junto, nós pensamos assim, cara, o que a gente tem para dizer a respeito da Espaço? A primeira coisa que veio ao nosso coração, acolhimento. Nós fomos extremamente bem recebidos quando aqui chegamos. Nós fomos extremamente bem recebidos quando viemos para cá. Fomos abraçados, fomos cuidados, fomos pastoreados. Mas não só isso, o acolhimento em si não basta. Uma das marcas que realmente ficou registrado no nosso coração desde o início é que nós estamos em uma igreja bíblica. Vamos ver um pouco mais sobre isso, qual o significado disso. Mas estamos em uma igreja que zela pela palavra, que tem ministração da palavra, que a palavra é o centro do culto. Nós estamos em uma igreja que procura viver essa palavra. Mais do que isso, nós estamos em uma igreja que ela é contextualizada, que ela fala a linguagem do seu tempo. Ela não está apegada a tradições de 1500, 1400, 1100, tradições, sabe, de centenas de anos atrás. Coisas que para hoje, em linguagem, em formato, não se comunicam mais com a nossa geração. A linguagem das músicas, ela é de fácil entendimento. Se você aqui não é cristão, se você aqui é a primeira vez que está botando os pés aqui, inclusive em uma igreja evangélica, a linguagem você consegue entender. Você pode, de repente, não crer ou ter as suas objeções, mas a linguagem é de fácil entendimento. Você entende que estamos cantando de um Deus que faz promessas, de um Deus de milagres. Você entende o que estamos falando aqui essa noite. Nós usamos projeção, nós usamos métodos e situações aqui para facilitar o seu entendimento. Isso é ser contextualizado. Mas mais do que isso, nós somos uma igreja que ela é descomplicada. Para quem, por exemplo, acompanhou essa semana, essas últimas 2 semanas, que foi o assunto delas, toda a história, por exemplo, do conclave, toda essa história em volta no conclave da eleição do novo Papa da Igreja Católica Romana,
você enxerga o oposto da palavra descomplicada. Você enxerga uma estrutura absolutamente complexa, envolta em uma série de tradições, envolta em uma série de hierarquias, envolta em uma série das pessoas ficarem, de alguma forma, em uma aura separada do povo. Não, nós somos o contrário. Nós somos uma igreja descomplicada, você tem acesso aos pastores, aos presbíteros, nós estamos aqui e somos como vocês. Nós estamos aqui, simplesmente aqui em cima, exercendo o ministério, mas nós somos todos ovelhas de Cristo Jesus, somos todos filhos do mesmo Pai, que é o nosso Deus. Então, nós temos esses 4 valores. E no último domingo, o nosso pastor pregou exatamente sobre sermos uma igreja acolhedora. E o que foi dito, em resumo, a respeito de sermos uma igreja acolhedora? O ponto principal é que Deus, o Deus da Escritura, o Deus que nós cremos, Ele é um Deus acolhedor. De Gênesis 3, quando acontece a rebelião do coração humano contra o Deus Criador, até o final da Escritura, nós temos um Deus que ele vai ao encontro do pecador. Ele vai buscar o pecador, ele vai buscar o perdido, ele vai buscar aquele que voltou as costas contra o Deus Criador. Deus é um Deus que ele acolhe o perdido. Quando você enxerga o ministério de Jesus é o ministério de alguém que buscou aqueles que eram os párias da sociedade daquela época de 2000 anos atrás. Ele buscou aquele que ninguém gostaria de se relacionar com ele, e ele foi ao encontro. Diante disso, foi dado o desafio para nós. Se o nosso Deus é um Deus acolhedor, se o nosso Cristo foi um Cristo acolhedor, o desafio para mim e para você é que nós venhamos acolher as pessoas que ainda não encontraram a Cristo e aquelas que estão vindo a Cristo. O nosso papel não é exercer julgamentos baratos, o nosso papel não é levantar as barreiras do preconceito, o nosso papel não é levantar bandeiras ideológicas, mas o nosso papel é acolher as pessoas conforme elas vêm e Cristo as traz enquanto vão sendo transformadas por Ele. Só que para o dia de hoje, gente, nós temos que refletir sobre o nosso valor de sermos uma igreja bíblica. E eu não sei você, mas quando eu ouço falar de uma igreja bíblica, isso traz exatamente a noção de estarmos falando de uma igreja que usa a Bíblia. Nossa, que descoberta. Uma igreja que usa a Bíblia. Mas, afinal de contas, nós usamos a Bíblia. Tá, mas peraí, Luiz. Tem muita gente que usa a Bíblia. Se você, de rapidão assim, eu posso lembrar, pense daquela famosa bancada lá do Congresso Nacional, bancada BBB, Boi, Bala e Bíblia. Aqueles caras usam a Bíblia. Lembra daquele cara da TV, o pastorzão da TV, o que comanda um monte de coisa e tal? Ele usa a Bíblia para exortar seus membros a abrirem mão do seu patrimônio, e aí vai dar 10 para ganhar 100, vai dar 100 para ganhar 1000, e é isso, e aí a tua empresa vai dar certo, você vai crescer, tudo isso. Aí você tem uma outra igreja que usa a Bíblia porque não, tudo vai ser milagre, cura, prosperidade, vai dar tudo certo. Aí não, porque é isso mesmo, a Bíblia é a respeito de você, porque você é o centro, e isso. Peraí. Está todo mundo usando a Bíblia. De um jeito ou de outro, mas estão usando. E aí, especialmente se você é não cristão, se você é novo na caminhada, parece ou não parece uma esquizofrenia coletiva? Você olha para o meio evangélico, não, mas espera aí, cara. Tem um cara que está falando a Bíblia, não, a Bíblia aqui é ser como Jesus. Não, mas esse aqui, a Bíblia é dinheiro. Esse aqui, o Jesus deles lá é só um Jesus que é só para cura e tal. Esse aqui é um Jesus que vai me fazer sentir bem. Esse aqui é um Jesus que eu vou me vingar de todos que não me ajudaram e tal. Tá, afinal de contas, de que Jesus que nós estamos falando? De que Bíblia que nós estamos falando? De que igreja que nós estamos falando? Então, nessa noite, nós temos uma oportunidade de refletir sobre isso. Porque o nosso meio, tá? Quando eu digo nosso, é no sentido geral, mesmo Brasil, o nosso meio evangélico é um meio extremamente fragmentado. E nessa noite nós temos a oportunidade de refletir um pouco sobre isso, de refletir à luz da Escritura o que é ser uma igreja bíblica. Afinal de contas, não é porque se chama igreja que é igreja. Não é porque usa a Bíblia que Jesus está lá. Não é porque usa a Escritura
que Deus tem alguma coisa a ver com determinados locais. Nós temos que ser muito claros e diretos quanto a isso. Mateus 7 vai falar de forma muito clara sobre isso. Mas eu quero refletir com vocês em outro texto. E nada melhor do que a própria Escritura para dizer o que é uma igreja bíblica, não? Efésios 2, 19, versículo 19 até o 22, ele nos diz o seguinte. Eu vou ler aqui o 19 e 20 especialmente, mas depois na sequência vamos trabalhando outros versículos. Mas especialmente esse texto, gente, ele vai começar a nos trazer uma resposta do que é uma igreja bíblica. E a primeira coisa que esse texto que está projetado aqui, você pode abrir na sua escritura, aí na Bíblia física ou no aplicativo, você pode abrir aí e acompanhar comigo, mas esse texto de Efésios 2, 19, Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz assim: assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. A primeira coisa que nós temos que conceituar é que igreja, gente, igreja é o local onde há comunhão de pessoas, uma comunhão verdadeira de pessoas unidas pela fé em Cristo. Igreja é isso aqui. É uma comunhão de pessoas, é o corpo de Cristo, então também podemos utilizar. 1 Coríntios 12 fala isso, igreja é o corpo, é isso. É a união de vários membros, é uma comunhão de pessoas unidas com o mesmo propósito, com a fé em Jesus. Isso é uma igreja. A partir dessa comunhão de pessoas surgem instituições, mas igreja é essa comunhão, é esse corpo de Cristo, é a composição dos membros do corpo de Cristo, ou seja, de pessoas que creram em Jesus. Isso é uma igreja. Mas afinal de contas, gente, o texto está nos falando que essa igreja, que essa comunhão de pessoas, ela tem algumas características. A primeira delas é que ele vai dizer que nós somos concidadãos, ou seja, nós somos cidadãos de uma mesma nação. É como se nós fôssemos, e eu acredito que a maioria que sejam, se não a totalidade, nós somos brasileiros. Nós somos cidadãos da República Federativa do Brasil, abre aspas, nação brasileira, do povo brasileiro. Nós temos a mesma cidadania. Isso quer dizer que eu tenho os mesmos direitos e deveres que você. Você tem os mesmos direitos e deveres que eu tenho. É isso que nos garante fazer parte de uma mesma nação. Só que o texto ele nos traz algo que nos é mais familiar. Ele nos diz que nós somos membros de uma mesma família, da família de Deus. Só que, gente, se nós somos membros de uma mesma família, da família de Deus, uma coisa que tem que ficar muito clara, por que Paulo está dizendo isso? Por que Paulo está dizendo que, mas agora vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, agora vocês não estão mais soltos, perdidos por aí. Agora vocês são família, agora vocês têm os mesmos direitos, vocês têm, sabe, os mesmos deveres, vocês fazem parte de algo que os une, que os mantém juntos. Mas antes vocês não estavam assim, afinal de contas, como estávamos antes? Qual que é o oposto, então, de uma igreja? O oposto, gente, de uma igreja é o que vai dizer nos versículos que antecedem o que eu li, você pode ler em casa, ali o capítulo 2 de Efésios, vai nos dizer que nós éramos como estrangeiros, sem esperança e sem Deus no mundo. Vai nos dizer que nós estávamos longe e nós não éramos alvos das promessas de Deus na Escritura. Vai nos dizer que nós estávamos com as nossas costas voltadas para o Deus Criador. Nós estávamos, de alguma forma, em um estado de rebelião. Isso se chama pecado, isso se chama pecaminosidade do homem. Esse era o nosso estado. Mas a partir do momento em que você ouviu o chamado de Cristo no seu coração, a partir do momento que você ouve o chamado para ter um relacionamento real e verdadeiro com Jesus, você é integrado na família da fé. Você é integrado, você é de alguma forma, e essa é uma doutrina bíblica, você é adotado na família de Deus. Agora, você tem um pai
Um Pai celestial que vai cuidar de você e que tem promessas e planos a seu respeito. Agora você tem um pai e esse pai tem diversos filhos. Se você olhar para a sua direita e para a sua esquerda, você estará enxergando filhos dele aqui essa noite. Exatamente isso, nós somos integrados, nós somos adotados nessa família de Deus, mas antes nós não éramos família de Deus, nós não éramos cidadãos de uma mesma nação, estrangeiro, peregrino, pessoas que andam, andarilhos, não têm direitos. Pense, por exemplo, o que está acontecendo no contexto norte-americano, e você vai enxergar o que é ser estrangeiro no mundo. Ser estrangeiro é você já ter uma vida estabelecida em um determinado país, e por uma questão própria, de política realmente internacional e local, de tratar os imigrantes, você simplesmente resolve, não, agora eu vou expulsar todo mundo. E é direito de um país fazer isso. Porque se está naquela lei local, você pode deportá-los. Gente, estrangeiro não tem direito. Peregrino não tem lar. Peregrino não tem família. Peregrino não se estabelece em nenhum lugar. Mas a palavra de Deus vem e nos diz que a igreja é o oposto disso. A igreja é quando ela pega todos os que estavam perdidos, sem esperança, sem Deus, sem Jesus, e ela agrega todas essas pessoas. Agora nós somos uma família, nós temos um elo que nos une, nós temos um elo em comum que nos mantém ligados, que nós somos a família de Deus. Nós temos um Pai que está no céu, que é o elemento que nos conecta, é o elemento que nos mantém junto. Gente, nós somos unidos de que forma? O texto vai dizer em Efésios 2, nos versículos seguintes, que por causa de Cristo e em Cristo, nós, os que estávamos longe, fomos aproximados. Nós fomos trazidos para perto pelo seu sangue. Por isso que uma igreja é uma nação, é os concidadãos dos santos, ou uma nação santa, como Pedro vai falar. Nós somos uma espécie de nação, uma espécie de família de Deus. E uma família, gente, deveria ser, se ela não é, ela deveria, um ambiente de acolhimento, um ambiente de cuidado, um ambiente em que não há julgamento, um ambiente que não há preconceito, um ambiente que há tratamento, com certeza. Você não tolera erros, deboches de alguma forma, não, mas você vai exercer disciplina também. Mas a família é um local de acolhimento, de cuidado, de amor. A família de Deus, ela carrega essas marcas. O acolhimento está diretamente ligado com a biblicidade. Se nós somos bíblicos, nós vamos acolher. Se nós não somos bíblicos, o acolhimento vai ficar de lado. Só que prosseguindo no texto, gente, vai nos dizer que além de nós sermos uma nação e uma família, porque até aqui, especialmente se você já vem de outros contextos evangélicos, especialmente se você conhece outros contextos, especialmente se você foi machucado em outros contextos, isso aqui vai te levantar uma pergunta dentro da tua mente, dentro do teu coração. Mas espera aí, eles também tinham um senso de família, eu só não fazia parte, porque eu não cumpria determinados requisitos, eu não dava X de dinheiro lá, eu não fazia isso, eu não fazia aquilo, eu não fazia aquele outro, então eu não era aceito em determinados meios, me olhavam diferente. Gente, ser uma família nesse contexto, ainda assim, não é suficiente para afirmarmos que somos bíblicos. Para sermos bíblicos, uma igreja bíblica, o que nos diferencia enquanto igreja bíblica de toda e qualquer outra manifestação estranha por aí que utiliza a Bíblia como pretexto para algumas coisas? Aí nós chegamos no que o texto vai dizer. Nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E aqui está a grande diferença. Ser edificado, gente, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Em resumo, se nós somos uma família da fé, se nós somos uma igreja, e essa igreja ela está unida porque nós somos filhos de um mesmo Pai, nós somos uma mesma nação, nós temos um elo que nos mantém ligados, nada disso tem valor se o fundamento sobre o qual nós somos construídos
ruir. Se o fundamento sobre o qual nós somos construídos é areia, não tem rocha embaixo dos nossos pés. E qual que é o fundamento de uma igreja bíblica? O fundamento de uma igreja bíblica é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Começamos pelos profetas. O que é o fundamento dos profetas? O fundamento dos profetas está nos aplicativos das nossas Bíblias, ou na sua Bíblia física e na sua mão, no Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias. O fundamento dos profetas vai se manifestar, que é toda a verdade revelada de Deus no Antigo Testamento. E, por exemplo, só a título de exemplo, quando, por exemplo, Deus revela para Moisés, e lá em Deuteronômio vai nos dizer que Moisés, ele chega e diz para o povo de Israel: olha, Deus vai levantar um profeta muito maior do que eu. Esse profeta ele vai libertar vocês de fato, de verdade. Depois nós vamos ver outros profetas profetizando a mesma coisa. Jeremias começa a profetizar, em certo período ele vai dizer assim: olha, vai chegar um momento em que eu não vou mais escrever as minhas leis em pedras, eu não vou mais escrever as minhas leis em pergaminhos, mas eu vou escrever as minhas leis no coração de vocês. Eu vou escrever a minha verdade dentro da vida de vocês. Vai chegar um momento que essa verdade que está sendo manifesta no povo de Israel, ela vai ser inscrita dentro do coração de vocês. Vai chegar um momento que vocês não vão mais sacrificar animais. Isaías vai nos dizer isso, que não vão mais sacrificar animais aqui no templo, trazer bodes, carneiros, bezerros, sacrificando para tentar expiar os seus pecados. Não, vai chegar um momento que vai surgir e esse sacrifício deste homem, deste Messias, deste enviado, ungido de Deus, ele vai ser suficiente para expiar os pecados de vocês de uma vez por todas. O sacrifício dele vai ser perfeito, vai ser completo, vai ser único. Esse homem vai ser levantado por Deus. Vai chegar um momento que nós não vamos fazer com uma serpente de bronze, como fez Moisés no meio do deserto, não. Mas essa serpente de bronze vai ser o Cristo, e ele vai ser levantado no meio do povo, e todo que olhar para ele não vai ter somente a sua saúde física curada, mas vai ter a pior dos problemas curados, que é o seu pecado, vai ser liberto. Vai haver um tempo que esse homem vai ser levantado. E de Gênesis 3 até o final do Antigo Testamento, gente, nós enxergamos todos os profetas, todos os livros históricos, todos os livros de sabedoria bíblica com um tema central. Se você, de alguma forma, pense uma imagem de quando você olha da janela do avião, quando ele está lá a 30 mil pés, 10 quilômetros do chão, e você olha pela janela e enxerga lá embaixo tudo pequenininho. Da mesma forma, se você se distanciar um pouco do Antigo Testamento e olhar o Antigo Testamento como um todo, você enxerga que ele tem uma mensagem central. E o Antigo Testamento, ele tem uma mensagem que é como se fosse um dedo apontando, um holofote apontando e dizendo: vai surgir um Cristo que vai mudar o rumo da história. O Antigo Testamento inteiro aponta para a pessoa de Jesus, para a obra de Jesus. Esse é o fundamento dos profetas. E qual que é o fundamento dos apóstolos? De novo, o fundamento dos apóstolos em Atos 2, Pedro se levanta no Pentecoste cheio do Espírito Santo de Deus, e ele vai olhar para aquele povo: ó, israelitas, sabe o que vocês fizeram, israelitas? Sabe esse cara que vocês crucificaram? Pois então aprouve a Deus fazê-lo Cristo e Senhor sobre todo o mundo. Ele é o Deus eterno, ele é o Filho de Deus. Vocês crucificaram o Filho de Deus, agora arrependam-se, agora creiam. Sabe o que Pedro falou? Ele pregou a respeito do Cristo. Paulo vai pegar, por exemplo, aos Coríntios, em 1 Coríntios 15, o que ele vai dizer? Ele vai dizer: olha, eu quero lembrar-vos do Evangelho. O Evangelho é que Cristo Jesus nasceu, ele se fez homem,
Ele veio e morreu pelos nossos pecados. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E depois ele apareceu aos 12. E na sequência ele apareceu a mais 500 irmãos. E então ele foi assunto aos céus. E ele prometeu que um dia voltaria. O que é o fundamento, gente, dos apóstolos? O fundamento dos apóstolos é a obra e a pessoa de Cristo Jesus. Paulo, Pedro, Tiago, João, todos eles pregaram a obra e a pessoa de Jesus Cristo. Uma igreja que se diz bíblica, então ela é fundamentada na pedra angular, que é Cristo Jesus. A fundação de uma igreja, o centro de uma igreja, o púlpito da igreja, as pessoas da igreja, os louvores da igreja, os ministérios da igreja, tudo na igreja tem que apontar para Cristo Jesus. A minha vida precisa apontar para Jesus. A sua vida precisa apontar para Jesus. Isso é uma igreja bíblica. Uma igreja bíblica, gente, é Ele mesmo, Cristo Jesus. A pedra angular. A pedra que iniciava a construção. E aqui tem uma representação dela. Que era a pedra, gente, que era colocada no canto. A primeira delas, não havia AutoCAD nessa época, não havia projeto de engenheiro 2000 anos atrás, não havia os nossos engenheiros civis aí fazendo projeto, não. Era colocado uma pedra de esquina, uma pedra do ângulo no cantinho da construção. E essa pedra definia a construção para cima e os limites para os lados. Em resumo, Jesus é que define qual é o nosso ministério. Jesus é que vai definir o centro do que é ser uma igreja. Jesus é que vai definir o que é ser uma igreja bíblica. Porque a Escritura inteira testifica a respeito deste Jesus, que é Senhor sobre todo o universo. Em resumo, então, gente, em uma frase, se pudermos resumir, uma igreja bíblica, ela vive Jesus. Uma igreja bíblica, ela vai viver Jesus. Ela é ancorada, ela é firmada, ela é fundada sobre Jesus. Essa é a distinção. Você quer uma distinção de todas essas outras manifestações que você vai ver por aí, das mais bizarras até aquelas mais estranhas? Você vai ter uma distinção. Uma igreja verdadeiramente bíblica, ela vive Jesus. Jesus não é um pretexto. Jesus não é uma varinha mágica. Não, em nome de Jesus eu declaro tal coisa. Em nome de Jesus vai fazer. Jesus não é varinha mágica. Jesus é fundamento. Jesus é rocha embaixo dos nossos pés. Jesus é a base de todas as coisas. Jesus é o começo, o meio e o fim. Ele é o princípio e o fim. Jesus é absolutamente tudo sobre o que se diz igreja. Não é, gente, Jesus não é um pretexto para nós tirarmos o seu dinheiro, não. Jesus não é um pretexto para nós aumentarmos o número de membros de uma igreja, não. Jesus é o início, o meio e o fim de uma igreja. Jesus é a distinção. Você quer entender se uma manifestação ela é bíblica ou não? Enxergue se as pessoas falam de Jesus como um meio para determinados fins, ou se ele é um fim em si mesmo. Independente de como você está, você pode passar de repente um diagnóstico, como enfrentamos, um diagnóstico dos piores que seja, mas cara, se você tem Jesus, você tem a promessa da eternidade contigo, independente de como você vai ficar. Você pode enfrentar tristezas dessa vida, mas você tem a promessa de Cristo Jesus contigo, de que Ele vai estar contigo. Isso é ser bíblico, isso é ser cheio de Jesus, isso é viver Jesus, gente. Só que por outro lado, você pode utilizar Jesus como um meio. Não, mas aqui eu declaro que Jesus vai me abençoar a fazer isso aqui. Não, mas Jesus vai me conceder tal coisa. Jesus vai abrir tal porta para mim. Jesus é um meio, Ele é uma chave, uma varinha mágica. Não reduza o rei do universo a tamanha coisa. Não reduza o rei do universo para isso. Cuidado com isso. Isso não é ser bíblico. Isso não é nem sequer ser cristão. Essa é a diferença, gente. Só que isso nos leva a uma pergunta. O que significa, afinal de contas, viver Jesus, então? Viver Jesus
Será que é fazer caridade? Se você vem de contextos kardecistas, será que é fazer caridade então? Será que é fazer boas obras? Será que se eu começar a distribuir os meus bens, eu vou distribuir cesta básica, eu vou me voluntariar? Que bom, faça isso, faça isso. Não estamos reprimindo, pelo contrário, nós incentivamos, faça. Essa é a marca de uma verdadeira pessoa que conheceu Jesus, inclusive. Boas obras, faça. Mas será que isso é ser bíblico? Será que isso é viver Jesus? Mais do que isso, será que viver Jesus é nós fazermos uma campanha aqui, e aí todo mundo que trouxer X reais aqui na frente vai ser abençoado, eu vou declarar bênção sobre a sua empresa, sobre o seu empreendedorismo? Será que isso é viver Jesus? Será que viver Jesus é nós fazermos uma campanha para curas milagrosas e tudo mais? Será que viver Jesus é aumentarmos o número de membros da igreja? Não, agora nós vamos ter 500, 1.000, 2.000, 5.000, vamos arrebentar Pelotas, vamos fazer um grande templo nessa cidade, vamos botar a placa com o nosso nome, camiseta, todo mundo camiseta, aí vai sair a marca Espaço Church. Será que isso é viver Jesus? Será que isso de fato é viver Jesus? Defender bandeiras políticas do partido A ou B, do governante A ou B? Será que não, mas esse daqui defende os princípios? Não, esse daqui é contra os princípios. Não, mas isso... Será que isso é viver Jesus? Será que viver Jesus é construir um reino nessa terra? É viver para ganhar dinheiro? Para empreender, para fazer um nome, para ser grandão, para, sabe, usufruir dos prazeres daqui, o melhor conforto, a melhor educação? Será que isso é viver Jesus? Viver Jesus é buscar ser como Ele. Viver Jesus é falar como Jesus falava. Viver Jesus é chegar com alguém que luta com a avareza, como o jovem rico, e ser compadecido no coração quando enxerga que um coração está dominado pelo dinheiro. Não é julgar, mas é amar. É olhar no profundo da alma e enxergar um coração que está cooptado pelas coisas daqui. Que é isso? Você descobre um diagnóstico, no outro dia você se vai, e onde é que ficou o que você construiu? Para quem você vai deixar? É isso. Vende tudo que tens e segue-me. É o que Jesus falou para o jovem rico. Viver Jesus é amar como Jesus. Jesus pegou um cara corrupto como Zaqueu, e ele amou Zaqueu. Ele olha para Zaqueu e diz: eu quero ficar na tua casa. Era um cara corrupto, um auditor corrupto. Ele quer ficar na casa do corrupto. Que amor é preciso para você se sentar com os párias da sociedade? Viver Jesus é se sentar com o rejeitado, é se sentar com o estigmatizado, é se sentar com aquele que todos olham e dizem: esse aí é pecador, esse aí fez tal coisa, esse aí fez tal coisa. Não. Viver Jesus é sentar exatamente com esses, com os que caíram, com os que estão quebrados, com os que são falhos, com os que estão feridos, com os que erraram. Viver Jesus é amá-los, é doar a sua vida por eles. Viver Jesus é acolher os pecadores, é acolher como Jesus acolheu. É pegar a mulher samaritana dizendo: olha, como que eu vou te dar de água de beber? Não, vai, chama teu marido. Não, eu não tenho marido. Pois é, tu já tivesse 5. Uma mulher com histórico de vida complexo, para no mínimo dizer. Mas Jesus acolhe ela, conversa com ela, trata com ela. Aquela mulher é transformada e ela impacta uma cidade, porque Jesus não foi preconceituoso, Jesus não foi xenófobo, Jesus não ficou olhando para a nacionalidade dela. Para nós isso, Jesus não ficou olhando para o partido político dela. Não, mas fulano é do partido X, esse daqui é do Y. Não, eu não, olha, apoia esses corruptos, apoia esses malucos, esses golpistas, apoia esses não sei. Para com isso. Jesus não fez isso. Jesus não levantou esses rótulos, esses estigmas. Pelo contrário, Ele cuidou das pessoas, independente de quem elas serviam. Jesus curou a filha do centurião romano. Ele servia o Império Romano. Ele servia o Império Romano. Jesus cuidou. O pastor pregou sobre isso domingo passado. Ele curou a filha do fariseu, do chefe da sinagoga.
Ou seja, ele cuidava mesmo dos hipócritas, do governante da época, das pessoas que eram rejeitadas, ele cuidava de todos. Isso é viver Jesus. É não ficar criando barreiras entre as pessoas que não existem já naturalmente. Gente, não é nós ficarmos alimentando esse tipo de coisa. Viver Jesus é tratar as crianças e as mulheres como Jesus tratou. Maridos, trate a sua esposa como Jesus trata a igreja. Jesus não grita com a igreja. Jesus não pratica violência contra a igreja. Jesus não é grosseiro com a igreja. Jesus não é grosseiro com a igreja. Homens, tratem as suas esposas como Cristo trata a igreja. Cristo se sacrifica pela igreja. Ele dá a sua vida pela igreja. Ele não olha os erros da igreja, ele não fica apontando os erros da igreja, ele não fica jogando os erros da igreja na frente do nosso nariz, ele não fica acusando o tempo inteiro, ele não fica demandando coisas o tempo inteiro, ele não fica cobrando coisas o tempo inteiro. Maridos, amem as suas esposas como Cristo ama a igreja. Mulheres, respeitem os seus maridos, como a igreja se submete a Cristo Jesus. Cristo Jesus, Ele doa a sua vida pela igreja. Esposas, respeitem seus esposos, respeitem seus maridos, porque eles são responsáveis perante Deus pelo seu lar e pelo seu casamento. Independente dele estar pecando por omissão ou não, ele deve ser alvo do seu respeito, porque é exatamente o que é viver Jesus dentro do seu contexto familiar. Trate as crianças, cuide das crianças como Jesus cuidou. Cuide dos perdidos como Jesus cuidou. Cuide daqueles que nada têm, como Jesus nos ensina no caminho de Jericó, a olharmos para aquele que está ferido no caminho, enxergarmos o que está ferido no caminho, sermos tocados dentro do nosso coração pelo que está ferido no caminho, e tomarmos uma atitude, porque não é terceirizar, não, isso daqui é função do governo fazer, não, isso aqui é função da igreja fazer, isso aqui é função do pastor fazer, não, isso aqui é o ministério de assistência social da igreja que deveria fazer. Não, esse é o meu e o seu papel. O caminho de Jericó é o nosso chamado. O caminho de Jericó com aqueles perdidos no caminho é o nosso chamado, de sermos sensibilizados pelos que estão caídos nele, feridos pela vida, pelas circunstâncias, por decisões erradas, e sermos movidos internamente para vivermos Jesus, para sermos exatamente como aquele a quem nós professamos. Porque do contrário, gente, nós seremos o que todo mundo lá fora diz que os evangélicos são: hipócritas. Vocês falam algo, mas vocês vivem algo completamente diferente. Gandhi falou: eu gosto muito do seu Cristo, mas dos cristãos, é nosso papel provar o contrário disso. É nosso papel, e eu quero te desafiar isso. Porque tem um textinho, gente, que está lá em 2 Coríntios 3:3, que vai nos dizer: vocês demonstram, Paulo dizendo para os coríntios, vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrito não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Vocês são uma carta. Cada um de vocês, uma igreja bíblica, é uma igreja, é a coletividade, não é a placa. E nessa coletividade você tem a sua individualidade. E na sua individualidade, você e Deus, você é uma carta que o mundo está lendo.
Você é uma carta que a sua esposa está lendo, que o seu esposo está lendo, que os seus filhos estão lendo. Você é uma carta que o mundo está lendo. Você é uma carta que o seu chefe, que os seus empregados, que os seus colegas, que as pessoas, seus vizinhos, as pessoas próximas a você estão lendo. As pessoas estão lendo a sua vida por meio das suas atitudes, por meio das suas falas, por meio das suas posturas. As pessoas estão lendo a sua vida. Igreja bíblica não é uma entidade abstrata. Igreja bíblica é uma comunhão de pessoas que vão lá para fora, e as pessoas começam a ler a vida delas, a minha e a sua, e elas começam a olhar, cara, existe de fato um Cristo, porque não tem como uma pessoa amar como essa daqui que está me amando, não tem como uma pessoa me acolher como essa aqui está me acolhendo, não tem como alguém me abraçar como esse aqui está me abraçando, não tem como alguém me dar uma palavra para o profundo da minha alma como essa pessoa está me dando. A sua vida está sendo lida lá fora. E o que eles estão lendo? Eles estão lendo as notícias a respeito do futebol, eles estão lendo os últimos vídeos da rede social, eles estão lendo as tendências do mercado. O que eles estão lendo? Ou eles estão lendo o Cristo crucificado, que deu a vida para alcançar o perdido, esperança para o mundo, e que um dia vai voltar para completar a sua obra? O que eles leem na nossa vida, igreja? O que eles estão lendo? Eu quero te desafiar a ser essa carta, vivendo os valores da Escritura. Não resolva os seus problemas meramente num divã de psicólogo. Não resolva os seus problemas meramente, com meios humanos. Não resolva os seus problemas com métodos humanos, mas resolva os seus problemas primeiramente à luz dos princípios da Escritura Sagrada. Primeiramente comece a pensar e te perguntar, mas o que Jesus faria nessa situação? Como que Jesus trataria essa pessoa? Como que Jesus responderia para essa pessoa? Como que Jesus se portaria nessa circunstância? Será que ele olharia o que eu estou olhando? Será que ele colocaria os pés no local onde eu estou? Será que ele se relacionaria da forma que eu estou me relacionando? Eu te desafio a viver de acordo com os princípios da Escritura. E mais do que isso, não somente viver, mas resolver os seus dilemas de acordo com a Escritura. Viva os princípios, viva Jesus. Seja uma carta viva. Seja uma carta viva. E a Espaço Church vai continuar sendo uma igreja bíblica. A Espaço Church vai continuar sendo uma igreja bíblica, se nós nos encharcarmos de Jesus, se nós formos como o nosso mestre, se o nosso mestre não for uma retórica, se o nosso mestre não for somente um contato com a Escritura aqui no domingo de noite, mas se na segunda, na terça, na quinta, no sábado, você vai para a Escritura, você vai meditar, você quer conhecê-lo, você quer ouvir a sua voz, você quer caminhar com ele, você quer olhar como é que ele olhou, você quer responder como ele respondeu. Como é que você vai fazer isso se você não tiver contato com a Escritura? Você vai fazer isso por meio de pregação do pastor Pablo, do Luiz, de outros irmãos aqui? Você vai fazer isso por meio de pregadores de internet, de videozinho de Instagram? Não. Você vai fazer isso pegando a sua Escritura, seja ela no aplicativo ou no papel. Pegue a sua Escritura e mergulhe nela. Vá conhecer o seu Cristo, vai caminhar com Ele, vai andar com Ele, vai viver Jesus, porque Ele habita dentro de você. A sequência do texto que lemos vai nos dizer que nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Morada de Cristo Jesus no Espírito Santo de Deus. Ele habita dentro de você. É por isso que eu te digo, viva Jesus. Nada menos do que o Espírito do Deus vivo que criou todas as coisas habita dentro do teu coração. Que responsabilidade. Eu quero te desafiar. Viva Jesus. Vamos orar? Fique em pé, por favor. Pessoal da banda, se pudesse direcionando.